Vocês estão bem? Amém. Pastor Toninho ministrando, né? Amém. Assim, só para... Tem alguém que nos visita hoje? Você pode só levantar a sua mão? Glória a Deus. Eu fiquei com receio dele cantar para ninguém. Como ele não perguntou antes, subiu cantando e fiz... Talvez não tenhamos hoje um visitante, mas ele, guiado pelo Espírito, deu as boas-vindas a vocês. Amém? Sempre guiado. Esse jovem senhor animado de nossa igreja. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Eu sei que existe uma expectativa no teu coração para receber de Deus aquilo que Ele quer ministrar ao seu coração. Amém. Amém. Que bom ser igreja com você, querido. E faz um tempo que a gente não faz isso, mas até para lembrar você a respeito do que nós temos como instrução, né? Vamos lá de novo. Se eu pegar essa garrafa d'água que foi colocada aqui para mim, e eu despejar toda essa garrafa d'água em cima de você, você vai ficar molhado. E se você molhado abraçar uma outra pessoa, essa pessoa vai se molhar. Está comigo? Pois bem, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita dentro de você hoje. Você não é comum, você carrega o próprio Espírito dentro de você. Amém. E eu queria que com essa consciência do que você carrega, você se levantasse e desse um abraço em alguém agora. Mulher abraça mulher, homem abraça homem, mas eu quero que você entenda, não se trata de um toque físico, trata-se do que você carrega, trata-se do que você transmite, trata-se daquilo que você pode influenciar na vida das pessoas. Nós somos uma família, logo Jesus vai vir nos buscar, e a ideia é que nós sejamos cada vez mais unidos, queridos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se você já abraçou pelo menos umas 4 pessoas, pode se sentar. Glória a Deus. Talvez você esteja chegando nessa igreja e seja uma parte que você não gosta. Eu de verdade odeio essa coisa do abraço. Eu cresci num lar onde a gente não se tocava, onde a gente não tinha isso. E querido, se Deus trouxe você para cá é porque Ele sabe que isso você precisa mudar também. Amém? E assim, para o teu azar, se é que podemos usar essa expressão, nós temos muito testemunho do poder do abraço. Amém? Então assim, esteja nesse lugar onde Deus pode te dar uma instrução e você abraçar alguém. Amém? Eu já abracei tanta gente que eu não precisei falar nada, mas o meu abraço de alguma forma fez as pessoas mudarem. E não é por causa do que eu sou o cara não, é porque eu tenho convicção do que eu carrego. Amém? E foi Ele que disse que está comigo o tempo todo, então eu nunca caminho sozinha. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você... Não faz muito tempo que eu falei a respeito disso. O pessoal da comunicação estava falando comigo ali. E... assim, de maneira muito clara o Senhor trouxe isso ao meu coração. Eu creio que a gente vai bater um papo e vai ministrar mesmo algo que está no coração do Senhor. Vou tentar não me estender, não é essa a ideia. Mas o meu objetivo e a minha oração é para que você seja de fato carregado daquilo que Deus deseja derramar sobre nós. Amém? Você sabia que aquilo que você vai viver no teu futuro está totalmente atrelado ao que você faz hoje? Amém? Não é interessante pensar que Deus, a Bíblia deixa claro que Deus conhece o teu futuro, que antes mesmo de você nascer, Ele já havia planejado o que você seria nele. A grande questão não é porque Deus planejou, porque Deus conhece o teu futuro, que você vai chegar lá. Eu sei que é um tanto quanto complicado pensar nisso. Né? Poxa vida, Deus é Deus e Ele tem um plano para a tua vida. Mas de repente o que você está fazendo hoje, a maneira como você está vivendo hoje não vai te levar até o lugar que Deus tem para a tua vida. Então você precisa hoje estar ajustado e no centro da vontade de Deus, para que você continue andando nesse caminho, para que o futuro seja glorioso mesmo. Agora sim, entenda, não é o seu futuro que é glorioso, o seu hoje é glorioso. Amém? Nós não vivemos, talvez nós cantamos tanto, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, que nós estamos só crendo para o amanhã, e o dia nunca chega. Então a gente está só crendo que Ele vive para o amanhã, porque o hoje, pastor, é uma luta, todo dia é uma luta, mas amanhã eu creio que Ele vive. Amém? Ele vive, você pode viver em triunfo hoje, você pode viver em uma novidade de vida hoje.
Ainda bem que é a palavra que é segura. Né? Amém? O apóstolo Paulo, no capítulo 15, eu quero ler com você. Capítulo 15 de Paulo, verso número 33. Está vendo? Agora vocês prestam atenção. Não deram um amém aqui, até agora, nenhum amém. Falei, vida de sucesso. Vocês são bem-sucedidos. Falo, Paulo, aí vocês gostam, né? 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo escreveu essa carta. Eu fui conversando algumas coisas com a minha esposa hoje, e eu troquei a palavra, ela olhou para mim e disse, amor, você está cansado? Eu disse, é impressão tua, meu amor. Acabei de falar que livro de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 33, diz assim, não se deixem enganar pelo que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom. Vamos ler nessa versão que está aqui, ó. Não se deixem enganar pelo que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom. Queridos, eu não sei se você consegue compreender quão pesado e quão sério é essa afirmação de Paulo. O apóstolo Paulo, dentro do capítulo 15, ele está falando a respeito da ressurreição dos mortos. E ele está deixando claro, porque as pessoas começaram a duvidar que aqueles que morriam em Cristo Jesus iriam se ressuscitar, que eles seriam assuntos aos céus. E aí começou a disseminar entre eles a conversinha de que eu não sei se é bem assim, eu acho que quem morreu, morreu mesmo e acabou para ele. E a coisa começou a tomar uma proporção. O apóstolo Paulo se levanta e ele escreve essa carta, e ele é muito veemente, ele é muito sério, ele é muito incisivo no que ele está falando. E ele começa a dizer o texto todo, ele atrela a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, aquele que dorme em Cristo Jesus, sendo alguém que vai ressuscitar quando Jesus voltar, ele atrela essa ressurreição à ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz, então peraí, se vocês não acreditam que aqueles que morrem no Senhor irão ressuscitar, irão ao céu, então é nulo o que a gente está falando. Então vamos esquecer, Jesus Cristo também não ressuscitou. Então ele vem, e esse texto, esse versículo que nós lemos, está dentro desse contexto. Ele está achando um absurdo o que está sendo dito. E ele diz então, vocês precisam parar, não se enganem. Você sabia que alguém pode ser enganado? Ó, que revelação. Talvez você já tenha sido enganado. Eu sou formado em Direito e parte da grade eu tive que fazer estágio. Eu fiz estágio na delegacia, primeiro DP lá de Guarulhos. E era impressionante o número de pessoas que apareciam lá para reclamar, porque elas haviam sido enganadas. E a grande maioria das pessoas enganadas, é porque elas estavam tentando se beneficiar. Não sei se você já viu, era muito comum o bilhete premiado. Então fica aqui, né, toma um bilhete, pega a minha bolsa. Assim, tinha muitos casos. Eu sou um pouco mais, de um tempo mais atrás, então talvez nem sejam mais esses os enganos. Mas o apóstolo Paulo, ele não está falando de pessoas que passaram por lá, falando coisas sem sentido. Ele está falando de uma divisão, de uma má conversação que nasceu entre eles. Essa carta não foi para ler na comunidade, leia para os vizinhos, que eles estão atrapalhando. A música que o vizinho está colocando está atrapalhando o juízo de vocês. Não, ele escreve a carta para a igreja, ele diz, está dando errado aí. Entre vocês estão se perdendo, vocês estão se deixando enganar. Tem gente com má conversação, e vai por mim, Paulo está dizendo, parafraseando eu, vai por mim, as más conversações vão deturpar, vão estragar o seu bom caráter. Olha que coisa séria. O mundo diz, e tem um ditado assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso quer dizer que uma mesma coisa, existe rigidez naquilo, aquilo não quebra fácil, a água não corta aquilo, mas de tanto a água cair ali. Está comigo? Queridos, a Bíblia diz, e está dizendo, o apóstolo Paulo diz à igreja aqui, que eu e você devemos cuidar, tomar cuidado, ter zelo mesmo, blindar a nossa vida, o nosso coração, aquilo que nós temos ouvido.
porque isso vai influenciar o teu futuro. Amém. O apóstolo Paulo deixa claro, eu me lembro, é tão sério isso, eu me lembro que eu tive a direção de fazer o rema antes de entrar na faculdade. Foi uma direção que eu tive, aquilo seria importante para mim. Se Deus falar com você, não feche seu coração. Mas eu lembro que eu comecei a fazer o rema e eu chegava em casa, eu já tinha me casado. E eu chegava em casa contando do rema e a Camila arranhava dentro dela, ela dizia, amor, eu estou muito feliz de você fazer o rema, mas eu não estou gostando da pessoa com quem você está sentando no rema. Mas pastor, pelo amor de Deus, ele estava fazendo o rema. Pois é. Você acha mesmo que todo mundo que faz o rema sai à altura do que o rema ministra? Por quê? O rema deixou de ser uma escola boa? Você consegue entender que aquilo que você se propõe a fazer, nem todo mundo que se propôs a fazer está apto para caminhar com você? Pastor, você vai trazer divisão na igreja. Não. Eu quero só que você entenda, o teu futuro ele é inegociável. Viver os propósitos de Deus para a tua vida é algo que não dá para você ficar parando no caminho e... Não. A gente vai ver a palavra de Deus falando a respeito disso. Pessoas que tinham um plano. Olha para a vida de Sansão. Um homem que foi consagrado desde o ventre, tinha um propósito, toda uma instrução da parte de Deus. Mas ele se associou a uma mulher. E quando a gente olha para a história, eu converso às vezes com as pessoas, é quase que uma idiotice. Dá vontade de falar para Sansão, cara, como você foi burro. Cara, como que a mulher um dia pergunta para você, você fala para ela um segredo que não era, você acorda e ela fez. Como que você cai nisso o tempo todo? Não é? Só eu que penso nisso. A grande questão é que talvez a gente pense isso a respeito de Sansão. E se a gente tivesse alguém contando a nossa história, nós estaríamos vivendo isso em outra situação. Porque talvez existem coisas que o diabo está fazendo, pessoas estão falando, e você porque está achando que é brincadeira, que não vai dar em lugar nenhum, que não vai fazer, você está caindo na mesma coisa. A grande questão é que a Bíblia é esse livro maravilhoso, onde existem referências, que nós precisamos olhar e entender, eu preciso caminhar, eu preciso mudar, eu preciso me ajustar, eu preciso fazer assim. Amém? Então nós vamos ver homens que se associaram e foi um sucesso em Deus. A grande questão é que eu te pergunto hoje, eu falei a grande questão agora, eu me lembrei, eu gravei um vídeo, minha irmã da igreja mandou mensagem para mim e disse, pastor, o senhor está falando muito a grande questão. E eu disse, querida, deixa eu te dar um conselho, deixa eu te falar uma coisa. Toda a minha vida, eu só vou trocando as frases. Quando eu vigiar que eu não posso mais falar a grande questão, eu vou fechar a boca nisso. Mas daqui a pouquinho eu estou com outro vício de linguagem. E você deve ter um monte também, a questão que eu estou o tempo todo falando aqui. Se você ficar pegando no meu pé, eu vou dar um jeito de conversar com você 5 minutos e falar para você, você tem esse vício de linguagem. Então me ame e pare de contar meus vícios de linguagem. Não deixe o diabo te roubar com isso não. Amém? Está comigo? Amém. Mas o apóstolo Paulo é muito sério em falar sobre isso. Ele é muito sério. E ele coloca o evangelho em xeque. Quando se duvida a respeito da ressurreição, ele coloca tudo em xeque. Ele diz, não vai, o evangelho é mentiroso, se vocês continuarem com essas ideinhas idiotas que vocês estão tendo. Vocês não estão se apercebendo que essas más conversações estão corrompendo o que vocês receberam de Jesus Cristo. Existem inúmeros textos, eu vou ler para você. Provérbios 22, 24, 25 diz, não te associeis com o iracundo, que manifesta ou que propenso a manifestar ira, cólera, iroso, furioso, nem andeis com o homem colérico. Vem alguém pregar aqui. Acabei de ver que eu não estou apto. Outra versão, estou brincando. E não andeis com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma.
Faz sentido, a Camila diz que tudo que eu reclamo dela como defeito hoje, ela aprendeu comigo. Ela não era assim na solteirice. E tudo que eu falo, amor, você faz isso, ela diz, eu não era até casar com você. Logo me tornei essa pessoa, graças. Mas sabia que se você conhece o seu cônjuge, tem um amigo, alguém que você caminha, é muito comum que você tenha coisas em comum com ele? Desde um olhar, de uma brincadeira, de uma piada. Já falei outras vezes, enquanto corretor de imóveis em Guarulhos, comecei a caminhar com um homem. E assim, ganhei dinheiro com ele. E talvez por isso a gente foi caminhando mais, porque ele gostava de comprar, eu gostava de vender, e estava dando certo aquilo. Vendi algumas coisas para ele, mas era interessante. Como às vezes eu chegava em casa, a Camila tinha visto ele, acho que 2 vezes. Eu chegava em casa, eu falava uma coisa, e ela olhava para mim e disse, você está andando muito com o Gilson. Está comigo? Aí você pode dizer, pastor, você que é muito fraquinho. Talvez, querido, talvez eu seja muito fraquinho, mas o apóstolo Paulo está falando para a igreja aqui, e talvez ele estava falando para pessoas que se julgavam forte, pessoas que diziam, e quando ele vem, e ele começa, é tão maravilhoso que ele começa o texto dizendo, não vos enganeis, é porque o engano está justamente nisso, de achar que você pode conviver com uma coisa que te corromperia, mas você é tão forte que você não se corrompe, o engano está nisso, de achar que você é forte, de achar que você pode estar nesse lugar, onde você é inatingível. Faz uma reflexão rápida, com quem que você anda? Com quem você tem se associado? Como isso tem sido proveitoso para a tua vida? Como você tem crescido? Então assim, eu comecei a andar e eu me tornei um melhor marido, eu me tornei um melhor pai, eu me tornei um melhor cristão. Para pensar sobre. A Bíblia diz que aquele que se isola, e a pandemia fez um pouco disso conosco, a gente ainda tem resquícios da pandemia, no sentido de isolamento. Pessoas que elas conviveram, elas foram trabalhar home office, elas não estão mais obrigadas a conviver, e elas amaram essa vida. Elas amaram essa vida de estar sozinho. E de verdade, querida, talvez você seja propenso mesmo a amar. Tem gente que detesta a ideia de estar sozinho. Mas tem gente que ama, e por ela ficaria assim a vida toda. A grande questão é que a Bíblia, entendendo que poderia existir pessoas que amam viver sozinha, ela diz, aquele que se isola é egoísta, busca os seus próprios interesses. Então a Bíblia está dizendo para você e para mim, não, a vida sozinho não é uma vida cristã. Se você quer viver o Evangelho, você não vive o Evangelho isolado. O Evangelho se vive junto. Agora eu preciso escolher com quem eu caminho. Eu preciso escolher com quem eu caminho. Eu sempre penso a respeito disso. O anjo aparece para Isabel e promete para ela ter um filho. Ela não podia ter filho. Ela promete para Isabel ter um filho. E como você bem sabe, Isabel ficou grávida de quem seria no futuro, né? João Batista. Tempos depois que ele promete, o anjo promete, Deus promete um filho a Isabel, e ela está grávida, Deus conversa com Maria, que daria luz ao Emanuel, a Jesus Cristo. Mas Maria, quando soube da notícia que estava grávida, a Bíblia diz que ela foi visitar quem? Ninguém lê a Bíblia. Ufa! Ela foi visitar Isabel, por quê? Estava com saudade? Era o dia de visitar? Queridos, ela queria estar próximo de alguém que sabia o que ela ia viver. Se ela fosse conversar com qualquer outra pessoa, que louca! Sai daqui, adúltera, você traiu José, o que você fez? Não, ela sabia, ela guardou aquilo que ela tinha, ela disse, eu preciso me associar a alguém que sabe o que eu estou vivendo. Eu preciso me associar com alguém que vai alimentar minha fé, que vai me incentivar a estar nesse lugar que Deus me colocou. Então ela sai da casa dela, ela chega para visitar a Isabel, e quando ela chega lá, já deu match, já deu certo. Porque João, a barriga pula, o bebê pula, e eles já estão ali ligados com o que Deus tem para que eles possam viver.
O que você tem gerado em oração com o seu amigo? Com a sua família? Eu não sei, a gente criou um jargão demoníaco, um estilo de vida demoníaco, onde crentes só sabem se encontrar para comer, não faz outra coisa. Não, a gente só se encontra para comer, e aí come e vai embora. A gente precisa entender que quando a Bíblia fala que quando a gente se reunisse, um teria salmo, outros hinos e cânticos espirituais, querido, isso não se trata simplesmente do culto daqui do Verbo da Vida. Você sabia que você na sua casa pode estar reunido com pessoas e de repente vocês começarem a salmodiar o Senhor, de repente vocês falam a respeito de um versículo, de um testemunho, daquilo que vocês estão vivendo. Jairo chega para Jesus e diz: Jesus, eu preciso que você ore com a minha filha, ela está enferma. E quando Jesus chega lá, a Bíblia diz que a menina já estava morta. É nesse texto que Jesus diz, Talita cumi, está comigo? Conhece esse texto? Tem gente que por não entender diz que o nome da menina era Talita. A Bíblia não diz que ela chamava Talita. Talita cumi foi a expressão que Jesus usou para dizer para ela levantar. Poderia ter estudado um pouquinho mais e falar para você o significado correto disso, mas lembrei disso agora. Me perdoe. Pronto, meu grego está aqui, como que é? Menina levanta, está vendo? Precisava nem ter estudado. Menina levanta. Mas, se você olha o texto, e eu estou contando isso para você, a Bíblia diz que quando Jesus chega na casa para orar pela menina, querido, Jesus tinha poder para falar Talita cumi, menina levanta, e ela levantar. Mas por que Jesus fez questão de tirar todo mundo do ambiente? Por que Jesus tirou as pessoas de dentro da casa e só deixou dentro da casa pai e mãe? Porque de alguma forma, aquelas pessoas que estavam ali para chorar, para lamentar a morte da menina, e interferir, não está legal, vamos deixar esse ambiente propício para o milagre que vai acontecer. Então Jesus diz, sai todo mundo, fica só o pai e a mãe, ficou só os dois. Jesus diz, menina levanta, menina levantou. Não teve ali um grande clamor, música, calma, vamos orar um pouquinho, não, menina levanta. Mas ele quis deixar claro para mim e para você, que o ambiente importa sim, que a atmosfera importa sim. Nós temos uma família na nossa igreja, que o marido ficou com câncer, ficou mal no hospital. Ela veio conversar comigo, e ela disse para mim, pastor, eu não conversei, grande parte da família não está sabendo. E eu disse, por quê? Ela disse, eu decidi não contar, porque eles estariam todos os dias lamentando, pensando que ele morreria. Eu me agarrei com pessoas que creem comigo, que ele vai sair dessa. E sabe o que aconteceu? A família está aqui, viva, feliz da vida. Não estão nem aqui, estão na gringa, estão viajando. Você entende? Não dá para você negociar com aquilo que Deus tem colocado diante de você. Mas pastor, do jeito que você está falando, eu vou ter que andar, eu não vou mais andar com ninguém. Como que eu vou evangelizar se eu não ando com ninguém? Não, querido, você anda com alguém, você trabalha, você vai no mercado, você corta seu cabelo, você vive. Não, agora eu só corto o cabelo com quem vai crer como eu só compro no mercado que... Não é isso. Ninguém está falando para você, a Bíblia não está falando para você se isolar e andar como alguém que não... Não é isso. Mas é entender que você tem um propósito a ser vivido. Isso não pode ser negociado. O diabo de alguma forma vai tentar tirar você desse lugar, querido, de sucesso para a tua vida. Mas você precisa blindar mesmo. O apóstolo Paulo dá instruções a respeito de pessoas que estavam dentro da igreja. E ele diz, se essas pessoas praticam tais coisas, nem sente à mesa com esses.
Já falamos outras vezes, querido, não é porque você vem para a igreja que você é um cristão, como Deus quer que você seja. Vir à igreja e não praticar o que a palavra está dizendo, não está mudando nada em você. Então você precisa acolher com mansidão a palavra e praticar a palavra. Você canta na música que vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, e você vai cantando a respeito do que você pode viver em Deus. Mas uma frase que você canta é: eu já quebrei as pontes com o passado. Sabia que se você vier para o Evangelho e não quebrar as pontes com o passado, a mesma ponte que te trouxe nessa desgraça que você vivia, nessa vida de miséria, sendo pecador, essa mesma estrada que te levou até Jesus Cristo, se você não destrói ela, ela é um probleminha. Você pode ser tentado a querer voltar para esse lugar, de onde você nunca deveria sentir saudade. Mas pastor, eu nasci de novo, eu sou de Jesus Cristo, eu sei. As pessoas lá também eram. E elas começaram, o apóstolo Paulo nessa versão diz: cuidado para você não corromper o seu bom caráter. Ele não está falando de uma pessoa que é mau caráter. Ele está falando de uma pessoa que tem um caráter bom. Mas porque se enganou ou estava se deixando levar, estava perdendo esse traço do bom caráter. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, diz: não se ponham em julgo desigual com o descrente. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há em templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O apóstolo Paulo, de novo, falando a respeito de como eu e você deveríamos decidir nos relacionar. Quando você fala de associação, querido, embora a Bíblia não tenha essa palavra de maneira como estamos falando, o significado dela, entre os textos que nós estamos falando, ela traz a ideia de alguém que se junta a pessoa ou grupo. Está ligado por interesse, objetivos ou convivência. A ideia de formar uma parceria, sociedade ou amizade. O apóstolo Paulo está falando qual que é? Pastor, eu vou montar uma sociedade, e eu já conversei assim com outras pessoas. Eu vou montar uma sociedade, ele não crê como eu. Ele é alguém que não, assim, a gente não tem nada a ver, mas a gente vai ganhar dinheiro junto. E eu fico me perguntando, será? Será que esse objetivo de ganhar dinheiro junto não vai ser um grande problema lá na frente? Por que a palavra deixaria clara a mim e a você que a comunhão entre o crente e o descrente seria um problema? Será que a Bíblia deveria ter colocado entre parênteses, exceto o seu caso? Será que não é você se colocando nessa posição onde você não é enganado, onde você não é... E o apóstolo Paulo falou sobre você lá: não se deixe enganar. Porque, queridos, ele não está falando de alguém que foi forçado a enganar, foi alguém que se deixou enganar. Então a ideia de se deixar é alguém que vai, ao invés de interromper um pensamento, ele vai alimentando o pensamento, ele vai dando corda, ele vai gostando daquilo. Quantas pessoas você talvez conheça com ideias mirabolantes, que não eram assim, mas porque elas entregaram seus pensamentos a pensar assim, elas estão hoje distantes. Eu conheço pessoas que eu hoje converso e falo: meu Deus, como foi que chegou aqui? Como foi que criou esses pensamentos? Mas é questão de observar. Você vai ver, começou a fazer isso, começou a caminhar com fulano, começou a proceder assim, a assistir tal coisa. Você está aqui? Quantas pessoas assistiram série médica e elas pensam que são médicas?
Quantas pessoas assistem séries jurídicas e elas acham que entendem tudo sobre o direito? De alguma forma, aquilo que você está emprestando os seus olhos. Querido, existem pessoas que já não eram para estar onde estão. Já eram para ter rompido, já eram para estar avançando, já eram para estar em outro patamar, em outra fase. Mas isso não acontece, porque não decidem se associar a pessoas que vão fazer com que isso seja verdade na vida dela. Pastor, mas eu devo me associar a pessoas por interesse? Queridos, eu sei que é uma linha muito tênue. E de fato, se você se aproxima de alguém por interesse, a sua companhia vai ser desagradável. Mas assim, ore ao Senhor e observe, caminhe com pessoas que vão poder acrescentar na tua vida. É interessante que você pode pensar assim, se você está procurando alguém, a visão, se você está procurando alguém que vai acrescentar na tua vida, logo você não acrescenta na dele. Ele vai estar procurando alguém que acrescenta dele. Pegou a visão? A grande questão é que como família a gente convive assim. A Bíblia diz, a carta, Tito vai falar a respeito disso, o Evangelho vai falar a respeito disso, as mais velhas ensinem as mais novas. Como que isso acontece? A mais nova tem que chegar na mais velha e tentar aprender mesmo, como que é que faz? Na época, a gente pega, né? Eu estava vendo esses dias falando da mulher, a mulher antiga, ela sabia costurar, ela cozinhava, ela fazia tudo. A de hoje, não. Eu estou falando do que eu ouvi lá, não estou falando nada de você. Mas assim, de alguma forma, a Bíblia diz que as mais novas aprendiam com as mais velhas. Isso era por associação, é por observar, é por ver como faz. Falei outras vezes aqui, fui fazer missões com a minha sogra no Maranhão, chegamos lá, não tinha energia elétrica nenhuma. Levamos um projetor, projetamos o filme, no final fizemos ali a pregação, um apelo, pessoas aceitaram Jesus, oramos por cura, e foi um poder de Deus naquele lugar. Não tinha energia elétrica nenhuma. Voltamos 2 anos depois, a mulher que nos recebeu disse, o vilarejo já não é mais o mesmo. Não é aleluia não, sabe por que não era o mesmo? Porque chegou a energia, e agora eles estavam assistindo televisão. E aí ela passou para nós, aumentou o número de traição entre os casais. Aumentou a relação entre pessoas do mesmo sexo. Aumentou a desonra de filho contra pai. Por quê? Porque passaram a ver novelas, passaram a ver coisas que de alguma forma influenciaram a vida delas. No que você tem investido o seu tempo, querido? A sua associação tem sido com o quê? Você pode dizer, pastor, eu trabalho sozinho no escritório, mas o que você está ouvindo? Do que você está se alimentando? Você está entendendo alguma coisa? O Evangelho de Marcos vai falar a respeito da casa dividida. Se a casa está dividida, ela não subsiste, ela vai ruir, ela vai acabar. O texto de Amós diz, acaso poderiam 2 andarem juntos se eles não estão unidos? Se eles não falam a mesma coisa? Está falando justamente sobre a unidade de propósito, sobre pensar. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no versículo 10 do capítulo 1, ele fala, tenham todos o mesmo pensamento, a mesma disposição mental mesmo, a mesma fala. Porque é importante. E querido, de novo eu falo assim, não é porque você está na igreja que você não deve vigiar mesmo com quem você vai andar. Poxa, pastor, mas você é alguém que incentiva a caminhar junto. Eu sei. E vou continuar incentivando. Mas cabe a você discernir mesmo.
quem vai ser importante para você em cada uma das fases que você está vivendo. E eu quero que você ore. Eu oro por conexões que o Senhor gere. Eu oro. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor sabe quem é importante para essa fase que eu estou vivendo, quem é importante para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu me lembro de uma vez conversando com uma pessoa e ela falava a respeito do trabalho dela. E ela foi levada mesmo a sair do trabalho dela. Porque ela entendeu que de alguma forma aquela influência e aquilo que estava sendo conversado ali todos os dias poderia minar o coração dela. E ela relatava assim com assombro, porque todo problema de casamento que se falava se dizia: larga ele, arruma outro, tem um monte de homem por aí. Não, você aguenta isso? Para, larga ele, não precisa aguentar isso. E ela disse, é absurdo o número de conselhos, não tem ninguém que se levanta para dizer, luta pelo teu casamento, avança, é capaz de existir restauração, ninguém. Todo mundo dizia, a fila anda, vai, larga, continua. Eu e você precisamos caminhar com pessoas que creem no que nós estamos crendo. Que quando você passa por uma dificuldade, você pode abrir o coração, conversar e essa pessoa dizer, ei, Deus é capaz de restaurar, Deus é capaz de levantar, Deus é capaz de animar, Deus é capaz de fazer. Aleluia, aleluia. Quando você vai para a palavra de Deus, você vê Jesus escolhendo os discípulos, e quando você olha para as características dos discípulos, parece até que Jesus errou em quem ele estava escolhendo. Eu me lembro de conversar com uma pessoa, e essa pessoa falar para mim, pastor, mas assim, se a gente olha para a vida de Jesus, a gente não pode entender que é possível se associar a qualquer pessoa? E a minha resposta para você é, se você tiver a mesma disposição que Jesus, de subir um monte para orar, como ele orava, você vai estar apto para talvez não ser contaminado com aquele que você quer andar. Nós estávamos na África do Sul, e o nosso pastor contava a respeito do evangelismo que um jovem fazia, onde ele foi uma vez, subiu um morro e foi num prostíbulo para evangelizar. Você lembra disso? E então o pastor da África, lá em Joanesburgo, ouvindo aquilo, e ele falou, não, porque ele fez um trabalho lindo, ele subiu o morro com o pessoal da igreja, e ele adentrou e falou, e foi assim muito bom. E aquele pastor, com muita sabedoria, ele se alegrou com o testemunho. E ele disse, diga para esse jovem não repetir isso. Diga para esse jovem que se ele for muitas vezes nesse mesmo prostíbulo para evangelizar, ele vai ter um problema. E nós ouvimos aquilo com certo espanto na ocasião, e até, mas depois pensando, queridos, preste atenção, a gente sabe, e eu quero que você entenda isso. Eu me lembro de um pastor que teve a direção de convocar a igreja dele para evangelizar no carnaval. E ele fez aquilo, preparou a igreja, e todos oravam, jejum, e aquela consagração, eles foram e foi uma bênção. E eu me lembro de um pastor que se animou com a ideia, e quis fazer igual. Só que ele não teve a inspiração, ele não se preparou para aquilo. Ele foi com os membros, e parte dos membros ficaram lá. Pastor, o senhor não está achando que de repente a gente está fazendo um povo muito fraco e outro muito forte? Não, eu só quero que você se chacoalhe essa noite e entenda. Eu fico pensando, se José tivesse ficado um pouquinho mais conversando com a mulher de Potifar, teria dado ruim, querido. A mulher de Potifar, o Potifar tinha dinheiro. Era alguém que tinha dinheiro, então mulheres daquela época também se cuidavam quando tinha dinheiro. Não era uma mulher que talvez não fosse despertar o interesse. A Bíblia diz que ela chega em José. José não fica conversando, não. José sai correndo, a ponta da capa dele fica lá. Você está entendendo? Então assim, não queira, não. Você não precisa provar para ninguém que você consegue.
Você não precisa provar para ninguém que você é capaz, que você é o cara, ou é a menina, que não vai se contaminar. Não precisa não. Você não está, o evangelho não é sobre provar nada para ninguém não. Só fica nesse lugar onde você faz certo o que precisa ser certo. Onde você guarda o teu coraçãozinho ali e fica nesse lugar. Onde de alguma forma, querido, a gente já falou sobre isso. O pastor Reagan já falava isso, eu já preguei sobre isso. Mas ele dizia que você não pode não deixar, né? Você não pode impedir, acho que já está dando. Você não pode impedir que um pássaro sobrevoe sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então o pássaro vai voar, ele vai voar. Mas se ele pousa aqui e faz um ninho, você tem que impedir isso. E esse pássaro vem com os pensamentos. Você vê, Jesus chama os discípulos para andar com ele. E num dado momento ele está na mesa com os discípulos que ele mesmo escolheu. E ele diz, é necessário que eu morra. Então um desses discípulos diz, Senhor, morre não. O Senhor escolheu Pedro, eu estou contigo, o Senhor não morre. Então Jesus vira para Pedro e diz, arreda de mim, Satanás. Porque você não está cogitando das coisas do alto. Eu lembrei. Teve uma pregação que eu fiz há um tempo atrás que chamava Crente Mimimi. Vou ver se a gente pode pregar ela de novo, vou ver com o Senhor. Mas eu fico me perguntando se nessa associação que a gente vai ter, se de repente a gente chega nesse convívio, obrigado querido, quase que eu piso nele aí, obrigado. Nesse convívio que nós vamos ter uns com os outros, se de repente existe repreensão, se você é aquele que de repente vira as costas e não volta mais. Porque a Bíblia diz que é o ferro com ferro que se afia, não é? Assim é o amigo para com o outro, não é? Você já viu ferro com ferro batendo? Faz barulho. É estranho. A grande questão é que a Bíblia diz que é assim que a gente afia. Pastor Bud, fundador do nosso ministério, estava na casa dele e ele tinha um cachorro, sempre gostou de cachorro. Então as pessoas dizem que se você batesse na casa dele, você era bem-vindo, você podia entrar, mas ele não ia prender o cachorro. E você dissesse, eu tenho medo, eu não vou entrar, prende o cachorro. Ele dizia, não está pronto para entrar na minha casa ainda, pode ir embora. Eu não vou prender o cachorro, eu te asseguro que ele não morde. Agora você precisa acreditar em mim, entra. Não, tenho medo, pode ir embora. Quantas pessoas achavam dura a maneira como ele fazia, mas todas aquelas que decidiram se associar e se submeteram, tiveram suas vidas transformadas. Há quem diga que você não tem o pastor que você quer, você tem o pastor que você merece. Então se Deus está te plantando aqui, entenda que através desse vaso aqui, vai existir aprimoramento para a tua vida. Amém, amém. Eu quero de verdade assim, queridos, eu penso que aquilo que nós estamos falando não é uma novidade para você, mas eu quero que você tenha convicção como sendo um cuidado de Deus para a tua vida. Blinda mesmo o teu coração, blinda mesmo a tua vida, é aquilo que você tem ouvido. Seja sério com aquilo que Deus confiou a você. Amém, amém. Acabei. Ore ao Senhor, pergunte a Ele com quem você deve se associar, com quem você deve andar. Pergunta para o Senhor, quem eu devo trazer para perto? Porque não é só sobre você estar com pessoas que você pode ter referência, mas entendendo que você pode ser referência para outra pessoa. Então pergunta para o Senhor, Senhor, quem que eu preciso trazer para perto?
Quem que eu preciso que de alguma forma caminhe comigo para viver e desfrutar daquilo que o Senhor já me ensinou, daquilo que o Senhor já me fez ser mais maduro? Por que não? Entenda, quando você cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das tuas coisas. Então cuide de alguém que o Senhor está querendo fazer crescer, e você vai ver como Deus vai te conectar a outras pessoas. Amém. Amém. Agora, querido, olhe para a tua vida. Se você já está há um tempo estacionado, alguma coisa precisa mudar. Vou falar de novo. Se você, quando olha para você, não consegue ver evolução suficiente pelo tempo que você está se enxergando, reveja mesmo as associações. Reveja mesmo com quem você está caminhando, de onde você está se alimentando. Você está em uma boa igreja, você está se alimentando das coisas corretas, mas Deus pode ter te plantado aqui, mas porque você não está com o seu coração aberto, recebendo mesmo daquilo que Deus deseja fazer em você e por você. Amém? Para pensar, Jesus chama 12, mas nem todos eles viveram tudo que Jesus tinha para eles. Eu não creio que é o nosso caso aqui. Eu creio que se você está aqui é porque de alguma forma o teu coração está rendido. Mas como o pastor Toninho disse lá atrás, nós podemos estar nesse lugar e ainda assim estarmos sendo furtados. Então não se permita ser furtado, não se permita ser roubado. A Bíblia diz que a palavra é como o semeador que saiu a semear, e ela fala dos tipos de solo, que o meu e o seu coração seja esse solo que recebe a semente, compreende a semente, pratica a semente, e tem colheita, 30, 60 e 100 por um. Amém? Amém. Eu quero que você feche os teus olhos. Pai, eu te dou graças. Obrigado pelo privilégio. O Senhor nos uniu ao Senhor, e a tua palavra diz que somos um só com o Senhor. Nos deu o teu Espírito, nos chama de amigo. A tua palavra deixou claro do teu interesse em se associar conosco. E se somos pessoas melhores, é porque estamos caminhando com o Senhor. Pai, que em nome de Jesus, nós entendemos que como uma grande família, existem irmãos mais velhos, que já viveram coisas que nós não vivemos. Assim como existem irmãos mais novos, que ainda não viveram o que nós vivemos. Que em nome de Jesus, o teu Espírito possa estar nos conectando. Eu oro por conexões divinas. Eu oro, Pai, pelos olhos abertos, para que nós possamos sim, nessa corrida, sim, nessa caminhada, nos associar a pessoas que irão nos levar para mais perto da tua vontade, nos aproximar mesmo daquilo que o Senhor tem como verdade para as nossas vidas. Eu creio nessa conexão de propósitos. Eu creio nessa conexão, Pai, daquilo que o Senhor tem mesmo gerado nos corações. Que nós possamos ser guiados também em entender com quem caminhamos. Em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai. Obrigado, porque se existem pessoas que talvez precisam ser retiradas do nosso convívio, que o Senhor possa nos mostrar, e que nós possamos entender que para essa fase não cabe caminhar com ela, para esse tempo não cabe caminhar com Ele. Que nós possamos compreender se existe algum namoro, alguma relação que, Pai, está prejudicando essa pessoa e levando ela para distante daquilo que o Senhor tem, que ela seja mesmo alertada pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que a tua palavra ela vem carregada de poder para nos levar para esse lugar do centro da tua vontade, ouvindo as coisas corretas, nos associando com as pessoas corretas, para que possamos correr a carreira de maneira leve, sem peso, sem embaraço, sem pecado. Em nome de Jesus, Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças, Pai. Obrigado. Você pode orar. Eu queria que você tivesse uns minutinhos, poucos minutinhos, onde você orasse a respeito da tua vida. Eu queria que você orasse mesmo para que Deus
colocasse diante de você pessoas onde você poderá ser essa referência para elas, mas que você também tenha pessoas que serão referência para você. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu te dou graças. Eu te dou graças, Pai. Sabe, querido, eu tenho uma nota no meu coração. E é como se eu pudesse perceber algumas pessoas dizendo assim: eu não tenho nada. Entendo o que eu vou dizer, mas é como se elas pensassem assim: eu não tenho nada que possa ser influência na vida de alguém. E eu quero repreender você agora em nome de Jesus. É como se eu quero que você entenda: você tem sim habilidades, funções, talento, sabedoria para ser uma influência positiva na vida de alguém. Em nome de Jesus, Pai, todo complexo de inferioridade caindo por terra. Em nome de Jesus, toda insegurança caindo por terra. Em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças, cada pessoa aqui se vendo como o Senhor ao ver. O Teu Espírito nos levantando, o Teu Espírito nos animando, o Teu Espírito nos fortalecendo. Em nome de Jesus, Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças. Obrigado. Permaneça com seus olhos fechados. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, eu não estou te convidando para uma religião, para uma denominação. Como eu orei, todos nós de alguma forma já fomos associados ao Senhor. Nós já somos um com Ele. E essa é a primeira entrega que você precisa fazer. Se você está aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isso. Porque a Bíblia diz que todos nós fomos criados pelo Senhor, mas direito de ser chamado filho, de se tornar filho, são somente aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Se você está aqui essa noite e você nunca fez uma oração, como eu disse, não se trata de uma religião, de uma denominação, trata-se de ser família de Deus. Se você deseja essa noite se tornar um filho de Deus, entregando a sua vida a Ele, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu estou vendo a sua mão. Existe mais alguém? Existe mais alguém? Você que deseja entregar a sua vida a Jesus? Existe alguém que já fez essa oração, mas por algum motivo você se afastou e deseja essa noite devolver o controle da tua vida a Jesus? Existe alguém? Eu quero que todos fiquem de pé. Você que levantou a mão, vem aqui à frente, por favor. Aleluia! A Bíblia diz que o céu faz festa. Vamos imitar o céu agora.
Vinícius, ele fez de Jesus o Senhor e Salvador da vida dele, e a Bíblia diz que essa aqui agora é a sua família. Aleluia! Aleluia! Existe alguém que precisa de oração por cura? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Se você também já entregou sua vida a Jesus, mas você ainda não foi cheio do Espírito Santo, tendo evidência de falar em outras línguas, e você deseja, é para todo filho de Deus, querido. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Existe alguém? Aleluia. Nós temos alguns pedidos de oração, nós vamos orar. Edgar Oliveira operou do apendicite. Na operação obteve uma bactéria, irá refazer a operação. Jean Carlos precisa de uma resposta de Deus. Érica Moreira, doença autoimune rara, fazendo tratamento. Maria Marta quebrou o braço e está aguardando cirurgia. João Marcos está em coma induzido, ele passou por uma cirurgia na coluna. Satanás dos infernos, estenda suas mãos para cá, nós vamos orar por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada uma dessas vidas e os pedidos de oração. Em nome de Jesus, declaramos saúde divina sobre a vida do Edgar, da Érica, da Maria e do João. Cada um deles diagnosticado com uma doença, com um problema que está abaixo do teu nome. O teu nome é sobre todo nome. Eu declaro em nome de Jesus, sarados. Em nome de Jesus, sarados. Sarados. Cada um desses pedidos, como eu li, serão revertidos em testemunhos, Pai. Obrigado por eles provando de um milagre. Saúde da planta dos pés ao alto da cabeça. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Jean tenha uma resposta do Senhor. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor tem prazer em nos responder. E eu oro para que ele perceba que o Senhor está respondendo ele, e que ele tenha coragem de obedecer a sua resposta. Em nome de Jesus eu te dou graças por uma clareza mesmo. O Senhor não trabalhando com os sinais que ele talvez está pedindo, mas deixando claro ao coração dele a sua direção. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Você pode se sentar. Eu tenho 3 livros que eu quero indicar para você. Diz assim,